Olá, para quem vai assistir aqui essa aula. Pode ser boa tarde, bom dia, boa noite, né? Qualquer informação que o valha para quem for assistir essa aula na sequência. O tema da aula vai se dividir em duas partes. A primeira parte, os processos de corrosão e proteção, para evitar essa corrosão, onde tem algumas situações que estão destacadas aqui no caderno do SAS, vestibular 2020, né? Então, na página 57, a partir da página 57, essa aula, acho que tem um bom texto aqui de entrada, falando aí das reações envolvidas na formação da ferrugem. Aqui. Acho que deve ser um Gordini esse carro aqui. Então. Uma formação de ferrugem. Aqui é uma estrutura de ferro, certamente. Ela teve um tratamento, mas o tempo está agindo sobre ela. Imagina que a obrigação de um engenheiro civil hoje é ver, por exemplo, fazer a previsão de como é que a estrutura de aço vai se comportar dentro da construção. Então, evitar que ambientes inóspitos, como ambientes urbanos submetidos à chuva ácida e tal, possam atacar os ambientes. Aqui, uma série de reações, óbvio, não precisa a gente ficar decorando, as reações muito mais uma situação de descrição, é muito mais enciclopédico, né? Informação aí. E as formas de proteção, seja não deixar ao vento das intempéries, seja fazer pintura, seja fazer galvanização. O processo de galvanização aí é um termo técnico que acontece na galvanização aí, basicamente. É a adesão de algum material que sirva como protetor a uma peça de interesse. Vamos dizer assim, ó, o aço é uma peça de interesse por conta da sua resistência mecânica, da sua resistência, seja ela para tração, para torção, enfim, N qualidades que o aço pode oferecer aí em termos de tecnologia dos materiais. O ferro, que é a base do aço, é um material que se oxida com muita facilidade. Não tem interesse, inclusive, de aplicação para o ferro na forma purificada. Aí uma coisa, né? O ferro, para ser bom, ele tem que ser contaminado com carvão, porque daí ele vira aço. De ferro contaminado com carbono, ele vira aço. E aqui aparece uma proposta, por exemplo, de galvanizar, de depositar zinco, por exemplo, nas peças de ferro, como uma possibilidade de proteção. Existem outros materiais que são colocados nas peças mais diversas situações. Então, deposição de cromo, deposição de níquel, deposição de prata, deposição de ouro, enfim, as mais diversas situações. Só para fazer uma coisa curiosa aqui, citar uma coisa curiosa, a maior parte das pessoas acha que banhado a ouro equivale a chegar e mergulhar a peça no ouro. Já tem uma pecinha lá, levar um banho de ouro, como se faz calda quente de chocolate e tal, e vem aqui, põe a pecinha aqui dentro. Não, senhores, não é um processo de mergulho. Para banhar a ouro envolve a deposição de materiais com mais rigor aí para a gente. Vamos falar dessa situação de deposição
chamada deposição eletrolítica. Tem a ver com o tema da aula, vou falar na sequência, envolve a eletrólise. Aqui tem uma outra situação que é bastante importante, também em termos de proteção, é o chamado metal de sacrifício. O nome é sugestivo, porque ele sugere que nós utilizemos um metal que se sacrifique em detrimento de um outro metal. Vou explicar. Tem, por exemplo, um encanamento ou um casco de um navio. Imagina um navio que é um produto que custa, aí tem alguns que custam bilhões, custa 1 bilhão, por exemplo. Essa estrutura é essencialmente de aço. Ela fica no mar. O que é que o mar faz? Ataca o aço. O que a engenharia deu conta de fazer? Foi lá e espalhou ao longo do casco do navio estruturas, por exemplo, de magnésio. Porque o magnésio é mais reativo que o ferro que está aqui na estrutura, no casco. Entre o ferro e o magnésio sofrerem oxidação, há uma predileção do magnésio em sofrer oxidação. Quer dizer, quem perde elétron, quem é oxidado, é o magnésio. Então, o magnésio passa para a forma oxidada. Com isso, ele não deixa o ferro se oxidar, o aço oxidar, e protege a estrutura. Você evita, por exemplo, ter que levar o navio no funileiro, né? Imagina o problema que é isso. Estou falando aqui uma situação, uma aberração. Então, através de cálculo químico, eletroquímico, você consegue dizer, ó, de tanto em tanto tempo, vai ter que fazer a substituição. Ou já põe o material, eu não conheço a engenharia desse processo, mas certamente, se eu tivesse no corpo de engenharia, eu falaria, ó, já vamos colocar o que é dentro da vida útil do material. A vida útil é 100 anos, então vamos colocar magnésio para aguentar 100 anos aí. Porque um dia de navio parado, prejuízo para o dono dessa embarcação. Então, são situações de serem ponderadas pelo corpo de engenharia, mas é legal que vocês saibam dessas possibilidades. Então, tem lá esse processo, que pode acontecer de maneira pensada, pode também acontecer de maneira acidental e aí ser ruim, ser danosa. Tem um caso do navegador, o Amir Klink, é um caso clássico esse. Ele relata nos seus livros que ele fez um barco para fazer a volta ao mundo lá. E quem projetou o barco para ele, projetou um barco de alumínio. Só que na conexão entre as chapas de alumínio, uma chapa conectada com a outra, tal, alguém da engenharia foi lá e gravou rebites de ferro, rebites de aço nesse material. O que acontece? Entre o ferro e o alumínio também rola essa relação de preferência. Na verdade, entre dois metais sempre vai rolar essa relação de preferência. Um acaba servindo de sacrifício para o outro. Qual é o princípio para ter metal de sacrifício? Tem que ter, ou de sacrifício tem que ter maior tendência à oxidação, maior e head. Se tiver maior e head, head não. Se tiver maior e óxi. Se tiver o maior e de óxi, é que tende a sofrer o processo
de oxidação no lugar do outro. E na semana passada, ou nas aulas passadas, coloquei aí que o E-dioxi ele é dependente da tendência do elemento sofrer a oxidação de maneira mais efetiva ou mais eficiente aí nessa situação. Então, quanto maior o E-dioxi, significa ter o menor E-de-Red. Então, eu vou dizer aqui que quem tem o menor E-de-Red tem o maior E-dioxi, aí tende a ser o material de sacrifício. Por exemplo, ouro não é sacrifício de ninguém, porque o ouro não tem tendência a se oxidar. Alumínio é sacrifício do ferro. Apesar de no senso comum as pessoas acharem que o ferro é mais oxidável do que o alumínio, não. É uma outra situação, uma outra história, porque o alumínio faz uma autoproteção quando ele está sozinho. A forma pura de alumínio, ele gera uma casca que é de uma cor muito semelhante ao alumínio. Então, se você já reparou, o alumínio ele tem a película que se forma no alumínio de uma cor semelhante ao alumínio. Então, ele não parece que ele mudou de cor. Como é que você comprova que o alumínio sofreu oxidação? Com essa palavra, arear a panela, né? Acho que todo mundo aqui conhece a palavra. Vai ver os vídeos, você não conhece a palavra, arear a panela. Se deixar a panela areada, ela de alumínio e tal, ela fica funcionando como espelho. Depois de alguns dias, ela já não funciona mais como espelho. Ela vai ficando fosca. A parte metálica vai reagindo, vai sofrendo oxidação e vai fazendo essa película protetora, uma característica bastante interessante do material do alumínio aí, em termos de se autoproteger do ponto de vista da eletroquímica. Basicamente, essa é a conversa sobre a questão da proteção eletroquímica e de como é que isso acaba tendo influência nos materiais. Aqui o que eu falei da questão do casco do navio, por exemplo. Isso aqui já era, né? Quanto custou isso aqui? Os caras não fizeram proteção. Óbvio, tecnologia mais moderna hoje para poder debater esse tema e ajudar a pensar nessas situações. Gostaria, já de partida, de fazer os 3 primeiros exercícios dessa aula, para poder ficar focado aqui nesse tópico da eletroquímica, que tem a ver com aquilo que a gente falou na semana passada, na aula passada, que era sobre a questão das células eletroquímicas, das pilhas, são processos espontâneos. Então, os 3 primeiros exercícios que aparecem aí na página 59, a partir da página 59, gostaria de fazer a resolução deles, pensar aqui uma forma para a gente poder tratar os exercícios com mais tranquilidade. Melhorar a tela um pouquinho. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Aumentar um pouquinho mais para melhorar a nossa leitura. Eu vou deixar aqui
no meio da tela. Pelo menos para a gente poder visualizar isso com atenção, a gente faz algumas anotações aqui. A indústria trabalha com equipamentos que precisam ser bem conservados e protegidos para que não sejam danificados por um processo chamado de corrosão. A corrosão pode destruir alguns metais de que é feito o equipamento, que muitas vezes fica exposto ao tempo, enterrado no solo ou submerso. Essa corrosão, quando se processa no ferro, por exemplo, é chamada de ferrugem. O oxigênio e a água estão sempre presentes nesse processo. As principais etapas são, só vou soltar aqui a tela, aí dá para a gente fazer a leitura com tranquilidade aqui. Uma região da superfície do metal serve de ânodo, onde ocorre a oxidação. Então, uma região anódica, acontece a oxidação. O E de óxido, o E da oxidação, ele vale 0,41 volts. Já aqui, uma outra reação, reação de redução, o E de Red. O E de óxido, o E de Red. Tentando escrever com essas técnicas. Então tem aqui o E-Red. O E-Red mais 1,25. A pergunta. Antes disso, a reação global, para essa reação, o valor do potencial padrão. Gente, como é que calcula o potencial padrão? O potencial padrão é BDP ou delta E ou FEM. São os três nomes que acabam aparecendo para a gente em termos de potencial padrão. Lembrar como é que se calcula. O maior Red menos o menor Red ou o E-Red mais o E-Oxi. Se porventura aparecer em algum lugar Red, E-Oxi, pode fazer a mesma coisa, maior E-Oxi menos menor E-Oxi. Se forem os dois iguais, para facilitar a vida, se forem os dois iguais, o maior menos o menor, se for um de Red e um de Oxi, se for pilha, se for processo espontâneo, tem que ser a somatória. Aí vocês vão ver que mais 0,41 e mais 1,25 vão somar mais 1,66 o valor dessa reação aqui. Não precisava saber nada de ferrugem, de processo de proteção e tal, precisava saber de fato como é que calcula o ΔI nessas pilhas, ou nesse processo, equivalem a pilhas. São processos espontâneos, portanto, equivalentes às pilhas. Vocês marquem aí esse lembrete, cálculo da DDP, do ΔI ou FEM, que são as coisas idênticas.
Tem uma diferençazinha do FEM para o DDP, mas os físicos, como diz, posso apagar isso? Apaguei. A segunda questão, vou fazer ela aqui para cima para fazer a leitura do texto introdutório. Galvanização, um dos processos industriais mais utilizados na proteção à corrosão de materiais metálicos, esse processo por meio eletrolítico. Materiais ferrosos, como pregos e parafusos, são eletrodepositados íons de zinco. Analise as afirmativas que se seguem sobre o processo anteriormente descrito e marque a alternativa correta. A eletrodeposição é um processo espontâneo? Não, gente, não é definitivamente um processo espontâneo, um processo forçado, um processo que demanda energia. No par zinco-prego, exposto em meio agressivo, o zinco atua como catodo. Então, a questão-chave é a seguinte: o zinco deve sofrer a oxidação no lugar do prego. Essa é a forma de proteção. Então, nessa leitura aí do zinco que está no processo de galvanização, o metal que será exposto impede o contato com o metal protegido. Então, o zinco não funciona como catodo, mas vai funcionar como anodo. Uma outra situação aqui. Durante a eletrólise, como qualquer processo eletroquímico, ele é dependente da quantidade de carga elétrica que atua sobre o sistema. Então, a massa de zinco depositada, ou de alumínio, ou de ouro, ou de prata, ou de qualquer outra coisa, é proporcional à carga elétrica. Inclusive, uma formulinha para dizer a questão da carga elétrica. A carga é igual à intensidade da corrente vezes o tempo. Essa carga é dada em coulombs, a intensidade da corrente dada em amperes, o tempo é visto em segundos. Então, ampere é coulomb por segundo, o coulomb é ampere vezes segundo, maneira de conhecermos essas coisas. Vai virar a página, vamos ver o que tem mais aí. Vou tirar de novo aqui, olha o cantinho. Aí, das alternativas, a única que se faz correta, alternativa 3, nesse processo aqui, para esses materiais. Avançando um pouco mais, questão número 3. É uma questão da FUVEST, essa não deu crédito, mas é da FUVEST. O que acontece nessa questão aqui? Ó? Uma fita de um determinado metal, que pode ser cobre, zinco ou alumínio, enrolada em torno de um prego de ferro. Ambos mergulhados numa solução de água salgada. Uma solução de água salgada, o prego de ferro e a fita do metal. Qual que é a ideia, gente? Se o metal for mais oxidável que o prego, ele protegerá o prego. Então, exemplo, a proteção do metal de sacrifício. Então, vamos lá. Eu falei para vocês avaliarem o EDOX. Aqui está dado o EDRED, não escreveu, mas como são reações de consumo de elétrons,
O oposto, o EHED, isso aqui, o EOXI seria com os sinais trocados. Então, aqui, menos 0,34, mais 0,13, mais 0,44, mais 0,76, mais 1,66. Quer dizer, o alumínio é o que se oxida mais violentamente. Na verdade, esse alumínio aqui, ó. O alumínio metálico que se oxida mais violentamente. O ferro, veja que é um limitador aqui, é um meio do caminho. A tendência de oxidação do ferro é mais 0,44. Quem tiver mais tendência de oxidação que o ferro, pode proteger o ferro. No caso, nós temos o zinco e o alumínio, que são os dois que servem para proteger o ferro. Se vocês quiserem fazer isso, estiverem dando aula de química no cursinho, vestibular lá da instituição de ensino que vão estar estudando, né? Vão fazer voluntário, dar aula no cursinho, vocês podem fazer experimento com os alunos de vocês para mostrar aí o sistema de proteção catódica ou de proteção para o metal de sacrifício que rola aqui. Isso, essa primeira parte tem a sequência de tratar da eletrólise. Não percam a próxima empreitada. Andei.